Boa noite a todos. Muito boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Lu. Boa noite, Pati. Boa noite a todos. Estou muito feliz de estar mais uma vez aqui com vocês para mais uma live. Boa noite, Ana. Muito gostoso estar aqui reunido novamente com vocês para a live número 5 desse projeto de preparar os nossos filhos para o mundo, de falarmos sobre liberar os filhos para o mundo, esse momento em que chega a hora em que eles vão embora, ninho vazio. Então, muito legal. E hoje eu tenho uma convidada muito especial e que é uma amiga do coração e que tem uma história maravilhosa para compartilhar. E é exatamente pelo fato de estarmos no mês das mães, em que eu quis fazer esse especial de mães, convidando mulheres que podem contribuir com suas histórias, com suas experiências para esse projeto, de ajudar outras mulheres que também estão passando por essa fase de filhos saindo de casa. Então eu escolhi uma amiga querida, o nome dela é Silmara. E eu vou ver aqui se a Sil já está por aqui para eu poder chamá-la. Vamos ver, Sil, se você já chegou. Mandei um convite. Vamos ver se. Ah, olá! Cris, Tudo bom, querida? tudo bem e você? Tudo jóia. Muito obrigada por você ter aceitado esse convite para esse bate-papo Ah, gostoso. Acho imagina, que obrigada a você pelo convite. a tua história é uma história extremamente inspiradora e eu nunca me esqueço o dia que a gente. Tudo começou, né? Vou contar por que eu convidei a Silmara para essa conversa. Nós fomos para um almoço de um aniversário de uma amiga em comum e sentamos uma do lado da outra. E aí, conversa vai, conversa vem, a gente começou a falar sobre o projeto. A Silmara vai contar aqui depois, ela tem um projeto social. E eu perguntei a ela, como surgiu essa ideia desse projeto. E ela começou então a me contar a história e eu fiquei assim profundamente emocionada, meus olhos encheram de lágrimas, porque é uma história de tanto amor, tão linda e tão ligada ao meu assunto, ao meu trabalho, que é de ajudar mulheres que estão vivenciando essa fase de filho saindo de casa, né? Por eu ter vivenciado essa experiência, por eu ter me preparado, a história dela é toda conectada a isso e é uma história maravilhosa. Então eu falei, Sil, a gente tem que compartilhar, não só pelo trabalho que você desenvolve de ajuda ao próximo, mas também para a gente compartilhar e inspirar outras mulheres a encontrarem, se reinventarem, encontrarem caminhos para vivenciar o pós saída de filho Exatamente. de É, porque casa, esse né? ninho difícil esse ninho vazio é muito difícil. É, é. Então, E espero que eu cada consiga pessoa. inspirar várias mães que estão passando por isso agora, né, por esse momento agora. E obrigada a todas aí que estão assistindo. Espero que eu possa ajudar. Ah, com certeza, com certeza. A tua história é muito linda, inspiradora e vai tocar os corações de todos Ah, nós, todos obrigada. que estão aí ouvindo. Obrigada. Então, Sil, vamos começar. Primeiro me conta. Bom, a Sil tem 3 filhas, é mãe de 3. Mãe, 2 cachorros, mãe de 2 cachorros. Avó, né, do A Vitor. avó do Vitor e a avó da Jessie, que é uma cachorrinha também. Então, olha só. É super mãezona e muito dedicada em tudo que faz. E isso é uma coisa que eu admiro demais, porque o que eu conheço de você, se eu sempre vejo
muito amor em tudo que você faz, É, né? E isso é exatamente. algo que chama atenção, que transcende, que É, é assim, tudo que a gente faz com amor se destaca, né? é. E a Sil, então, ela, como mãe, ela, eu quero que você conte pra gente como é que foi a saída da sua primeira filha de casa, da Bruna, Ah, como que você vivenciou isso, o que que você sentiu, compartilha. então, você falou do amor, né? Tudo que eu faço, você vê amor. Eu acho que começa aí, Cris. Eu acho que uma palavra para mim é amor. Eu acho que falta amor no mundo, né? Se tivesse mais amor, tudo seria diferente. Então, em tudo que eu tento fazer, tudo que eu faço, eu tento colocar um pouquinho de amor aí. E a saída da Bruna foi bem difícil para mim. Eu pensei que eu estava preparada, porque como eu tenho 3 filhas, eu falei, vai ser tranquilo, né? As outras 2 continuam em casa e vou levar numa boa. E aí a saída dela, eu vi que realmente eu não tinha me preparado, porque são 3 filhas, só que uma é diferente da outra, né? Então, ela saindo foi aquela parte de um pedacinho do meu coração também saiu, né? No primeiro ano que ela saiu foi bem difícil. Antes eu fazia competições de triatlon, parei tudo, deixei de treinar, deixei de competir. Nesse primeiro ano da Bruna eu engordei demais e a gente tinha que se ver todo final de semana. Era uma coisa assim incrível. Ela foi para Tampa, a faculdade de Tampa, em Tampa, e a gente tinha que se ver todo final de semana. Não só por mim, mas eu senti que por ela também. Eu não sei se por ela ver que eu estava tão necessitada do amor dela, né? Que ela também, se a gente não ia para Tampa, ela vinha para casa. Então, esse primeiro ano foi bem difícil. Eu não chego a falar que eu entrei numa depressão, eu acho que eu não cheguei a esse ponto, não procurei ajuda, porque eu não cheguei à depressão. Mas eu vi que eu parei minha vida, né? Então, depois desse primeiro ano, aí eu tenho que fazer alguma coisa. Foi aí que eu montei o projeto Touch of Love. Uhum, E daí também veio um nome, Love, né? Porque é uhum. aquele amor. Eu falei, eu tenho tanto amor para dar. Esse amor que eu não estou conseguindo dar agora para a Bruna, eu estou dando para minhas outras 2 filhas, para os meus 2 cachorros, para o meu marido. Mas eu tenho mais para dar e quero preencher o meu tempo. Comecei alguns projetos sociais em Miami, com outras pessoas, e vi que eu precisava mais. Eu queria ter contato com os moradores de rua. E, Né? e assim, fazendo né, te interrompendo, esse por que os moradores de rua? Assim, o que que você sentiu? O que que você percebeu? Porque a gente tem, né, uma série de pessoas que a gente eventualmente, de projetos que a gente pode ajudar. O que que te chamou a atenção para você buscar se dedicar a fazer algo para os moradores de rua? Então, eu tentei começar com criança, que já que minha filha estava saindo de casa, então vamos tentar com criança. E não deu certo com criança. Eu queria trazer todas para minha casa. Fui num lugar, num abrigo, num shelter. Esse shelter recebia as crianças, era bem na época que tinha aquela separação quando pegavam bem na divisa México-Estados Unidos, eles pegavam as famílias e separavam as crianças dos pais. Não sei se você lembra dessa época que teve, foi horrível. Então foi bem nessa época que eu fui nos shelters e aí via criança chorando, criança chamando pela mãe. Foi bem difícil.
Foi bem difícil e aí eu queria trazer para todos para casa. E aí o Helder falou, não está dando certo, não está fazendo bem para você e, né, e mesmo também não está fazendo bem para as crianças, apesar de você estar tentando dar o amor, não está sendo legal. Foi aí que andando pelas ruas em Fort Lauderdale eu vi muitos homeless e de alguma maneira eu queria chegar neles e dar esse amor para eles, né? E pensei, que maneira que eu posso chegar? Se eu chegar lá sentado do lado deles, eu falo, que louca é essa? Né? Ninguém faz isso. Por que, que você está fazendo isso para mim? Então, da maneira que eu vi, foi começar a fazer comida para eles. Porque daí, de alguma maneira, eu chego com uma comidinha quente para eles e passo meu amor para eles e converso com eles. E no começo foi bem difícil, né? Alguns assim não aceitavam, não me conheciam. E, e aí comecei a conquistar eles, e eles viram que o que eu mais queria era realmente dar o meu amor para eles. Foi aí que começou indo para os moradores de rua. E é muito interessante, né? Porque você gosta de cozinhar, né? Eu amo cozinhar. Eu amo, É, eu invento. Eu vou na cozinha e para inventar, fazer comida, sim. né? Eu E você amo. sabe que isso que essa tua história me remete muito assim à questão de propósito de vida, né? Porque eu vejo muitas pessoas, até nos meus atendimentos muitas vezes, ou em conversa, que comentam que, eu não sei ainda qual é o meu propósito de vida, eu me sinto perdido, às vezes jovens que estão também nessa fase de busca, de escolher o que querem fazer. E às vezes a gente tem uma ilusão de achar que o propósito de vida é algo muito grandioso, algo que a gente tem que fazer, assim, uma revolução, algo muito. E, na verdade, o propósito é a gente conhecer o que a gente gosta, conhecer os nossos dons, as nossas habilidades e usar disso a serviço do outro. Esse é o Exatamente, verdadeiro propósito da vida. É a gente colocar amor naquilo que a gente faz. exato, Porque tudo que a gente faz com amor, com amorosidade, a gente consegue transformar de alguma forma é, ao nosso redor. exatamente. As pessoas que estão ali, né? Tanto que tem uma frase que eu gosto muito da Madre Teresa de Calcutá. Ela falava, não é o que a gente faz e não é o que a gente dá, mas é o quanto de amor a gente coloca no que faz e no que a gente dá, É, né? exatamente. Então, Isso é a palavra certa para tudo. Eu acho que a gente faz é amor. Então, o tempero que eu coloco na comida dos moradores de rua é o amor, né? Então, eu comecei com esse projeto. A gente começou com 30 marmitas, Cris. E o projeto foi crescendo, crescendo. E essa semana, na terça-feira, toda terça-feira que eu faço, né, hum, comida. E essa semana a gente entregou ontem, né? 175 marmitas. uau, Então, é assim. é maravilhoso. E a gente vê que é algo que foi crescendo aqui na região onde a gente mora, Foi. né? Que se tornou, inclusive, um projeto até para os adolescentes, Exato, porque os adolescentes passaram a se envolver como estímulo para ganhar horas de voluntariado, porque aqui nos Estados Unidos a gente tem essas questões de exatamente. as crianças que estão no high school precisam fazer trabalhos voluntários. Então, o seu trabalho, né, faz parte dessa busca de trabalhos de voluntários, de jovens, É, e que quando participam, eles percebem, é um estímulo para os jovens também a perceberem, né, exatamente, como é importante a gente fazer o bem, né, a gente exatamente. ajudar as pessoas que precisam. E aí eu comecei a ver a necessidade dos moradores de rua, sabe? Eles querem isso, eles querem esse contato, eles querem receber esse amor, esse carinho. Muitos vêm hoje, que já me conhecem,
me abraçam e já conhecem a gente pelo nome, eu conheço eles pelo nome, né? Então é amor que falta no mundo. É uma coisa. Então, a saída da Bruna me levou a esse projeto, né? E que eu abracei assim com muito amor. E aí, depois de 2 anos, saiu a minha filha do meio, a Júlia. E Né? E aí como foi é que foi também. essa experiência, a sensação? Foi Aí eu já diferente? quis estar mais preparada, né? Porque eu já senti da Bruna a dificuldade, eu quis estar mais preparada. Mas também é muito difícil. Vou ser sincera, não é porque é a segunda filha que foi fácil, não, foi muito difícil. Ainda mais que ela quis ir para outro estado, né? Então não era mais pegar o carro e daqui 3 horas eu tô vendo minha filha. Aham. Não, já era Todo final de todo semana, né? Como foi com a final de Bruna no semana, começo. já não era assim. Então foi muito difícil também, mas eu não deixei eu cair dessa vez e aí sim que eu me afundei no projeto. Foi aí que eu comecei a aumentar, comecei a falar mais para as pessoas, né? Faz 4 anos que o projeto foi crescendo, né? O projeto começou tem 5 anos, mas que realmente começou a crescer faz 4 anos. Uhum. E aí, nessa época, era só eu fazendo as comidas, algumas mães me ajudando a preparar as marmitas, eram bem poucas mães mesmo, e a Luana e uma outra amiga me ajudando com os sanduíches, né? Uhum. Então, aí eu falei, não, eu vou entrar de cabeça, não vou me abalar e vou me aprofundar nesse projeto. Foi aí que ele cresceu. Então, com a saída da Júlia, que também foi muito difícil para mim, o projeto cresceu mais ainda. É. Né? Eu não E deixei é isso, me afundar. sim. E isso é um caminho sensacional, porque o que é uma das coisas que mais nos ajudam a gente conseguir superar essa fase de filho indo embora? É a gente pegar essa nossa energia de amor para um filho e projetar em algo que a gente possa fazer. É, De preferência, exatamente. algo que a gente goste, que a gente tenha habilidade, que a gente curta, que nos faça bem, que acalente o coração, que preencha o vazio. E melhor ainda, quando é algo em que a gente se coloca a serviço, É, né, do outro, da comunidade, da sociedade, de alguém. Porque ah, o prazer que nós temos como seres humanos em ajudar alguém é algo assim maravilhoso, maravilhoso. é, Quando a gente vê que a gente faz a diferença em alguma coisa que a gente realiza, que aquilo toca o coração de alguém, é é, muito, 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 muito bom. é demais. Então, eu quis passar tudo que eu gosto de fazer, né, que é cozinha, ser mãe, que eu amo ser mãe, amo cuidar da minha família, amo. Então, eu quis passar todo esse amor para um projeto que hoje está bem maior, né? E não deixar cair. Então, eu diria para as mães que estão passando agora esse momento, né, de ninho vazio, já agosto, né? Muitas aí vão ficar sem os Muitos dos filhos. filhos estão indo agora. Então, para tentar ver o seu lado bom, o seu lado assim, que eu digo bom é como eu gosto de cozinhar, né? Passei isso para alguma coisa, dar amor ao próximo. Então, veja alguma coisa que você goste de fazer, que você sinta vontade e vá atrás, né? Não fique só Sim. pensando, meu filho saiu de casa, que vai ser muito ruim. E se reinventar, né? Porque muitas vezes eu acho que a gente esquece um pouco da É, gente quando a gente vira é, mãe, né? é. Porque nossos filhos passam a ser a nossa grande prioridade. É o que eles gostam, é o que, né, o que eles querem fazer, é o programa da TV que eles assumem o controle, a gente passa a ouvir as músicas que eles gostam, a gente faz as comidas que eles gostam, né? É como se a gente meio que fosse se
anulando, entre aspas, Aham. né? Mas em favor do que é da preferência deles. E por amor, né? E muitas vezes, vivenciando a maternidade assim por tantos e tantos anos, a gente se esquece de quem a gente é. Quem é essa Cris Total, depois de tantos anos? total. Que eu gosto, né? Qual é o meu estilo de música? O que eu gosto de comer? O que eu gosto de fazer? Exato, E exatamente. essa descoberta, essa se reinventar, ela é muito É importante. A super gente parar e. importante. Outra coisa que eu diria também, Cris, aí que eu acrescentaria, é fazer do seu casamento, do seu marido, o seu melhor amigo. Ah, Porque depois são vocês dois que vão ficar juntos sem na dúvida. Você casa. sabe, Sil, você falou uma coisa muito importante, e isso me remete, então, não posso deixar de passar qual que é o olhar da visão sistêmica sobre isso. É muito comum a gente, quando se torna mãe, colocar o nosso filho, vamos dizer assim, como foco de atenção total e absoluta e esquecer do marido. Exato, Isso é extremamente comum nas famílias, né? As mulheres passam a viver em função do é, filho e esquecem do seu companheiro. Mas exato. existe uma lei dentro desse olhar sistêmico que se chama lei da hierarquia, em que ela diz o seguinte: quem vem antes tem a precedência, quem vem depois tem a prioridade. Só que aquele que vem antes sempre tem o seu lugar de primeiro. Ele é o primeiro que chegou na história. E não existe, né? Não existiria aquele filho se aquele homem não tivesse Não tivesse chegado ali na aparecido. nossa história, não Uhum, tivesse aparecido. E ele uhum, não pode ser colocado em segundo plano, ele tem que se manter no lugar dele de primeiro. eu acho. O filho tem a prioridade, principalmente, claro, quando ele é pequeno, a gente vive a nossa vida em função de filho. Exato. Porém, ele é É, segundo. é, O nosso companheiro, o pai da criança, porque às vezes a pessoa se separou e tal, é o pai daquele pai da criança, veio primeiro. é. E mesmo assim, falando no caso do exemplo que eu dei de se separou. Claro, separou, às vezes está com outro companheiro, não significa estar junto, não é Aham, isso. Mas é dar um lugar para aquela pessoa no seu coração. exato. Ele veio antes. Se não existisse ele, o meu filho tão amado não existiria. É, exatamente. Eu acho que a gente tem vários papéis nesse mundo, né? O papel de esposa, o papel de mãe, o papel de dona de casa. Aqui a gente morando fora, eu estou aqui nos Estados Unidos tem 25 anos, então quer dizer, a Bruna está com 24 anos. Então, antes de eu engravidar, a gente já veio para cá, já começou uma viravolta aqui na minha vida, aí logo engravidei. Então, há 25 anos eu estou aqui e a gente, quando vem para cá, fica mais unido, né? Porque a gente está sem a família. Então, a gente fica mais unido, marido, mulher e os filhos, Uhum. né? Então, esse papel que a gente tem de esposa, mãe, dona de casa, a gente não pode colocar um melhor, um mais com prioridade do que o outro, Uhum. né? Eu acho que tudo tem que ser muito equilibrado, né? Então, Exato. tentei colocar sempre isso e para balancear. E a gente realmente, aí a terceira filha saiu também agora, né? A Luana. Saiu junto E com a Carol, com a minha saiu junto filha. com a Carol, exato. Você também está aí se preparando para o ninho vazio, né? Eu já, na verdade, eu me preparei muito antes da Carol sair. É, Mas esse trabalho que eu faço é uma forma também de eu estar projetando a minha energia de mãe que eu jogava para ela enquanto ela vivia aqui comigo. É uma forma de eu projetar aquele amor nesse trabalho que eu estou desenvolvendo hoje no mundo digital. Não só nos meus atendimentos, que eu também, né? Mas eu escolhi falar sobre isso por ter vivenciado isso, por estar vivenciando isso, por daqui 3 anos meu filho também vai embora. Então é um processo, né, longo é. Você que não é uma sabe coisa que assim, da noite pro dia. A gente, tá, tô preparado. é, Não, é um não, processo, é um né? processo. Você sabe que quando a gente foi fazer orientação de pais na faculdade da Júlia,
eu estava assim bastante preocupada, né? Porque, meu Deus, mais uma filha saindo de casa. Eu estava bastante preocupada. E lá na orientação, teve uma pessoa lá que falou uma metáfora que nunca esqueci, foi assim bem importante. Imagina você numa bicicleta, você está ali no volante e seu filho está atrás. Você que faz o caminho, você que coordena tudo. A partir de agora, é seu filho no volante e você atrás. Você está atrás para, se ele precisar de você, ele sabe que você está ali, mas agora é ele que está no volante, né? Então a gente tem que fazer assim, tem que seguir, tem que deixar eles, é bem difícil. É um Bem processo difícil, de mas desapego e de confiança, né? é, é, São duas coisas que a gente precisa aprender é, a fazer. E são processos que, na verdade, eles se tornam muito fortes no momento que os filhos saem de casa, mas que, na verdade, já vem no próprio desenvolvimento da criança, né? A gente, aos pouquinhos, exatamente. vai aprendendo a desapegar, aos pouquinhos vai estimulando para que eles também aprendam a fazer as coisas sozinhos por conta própria, porque isso vai trazer autoconfiança, autoestima. É fundamental para os nossos filhos perceberem que eles são capazes e a gente também colocar isso em palavras, né? Confie em É, você, vai, meu exatamente. filho, você dá conta, É, eu sei que você pode, porque né? a educação que você tem que dar foi até aí. Então você tem que confiar. A partir daí que seu filho saiu de casa, você tem que confiar. Você tem que, né, confiar na Exatamente. educação que você deu para o Confiar seu no que você filho, fez. né? Exato. Confiar no que você fez e estar ali como porto seguro, né? Tá ali A gente tá atrás, no ali, banco a de gente trás, tá uma atrás bicicleta de dois empurrando. bancos. Imagina uma bicicleta de dois bancos. Você tá ali na frente, seu filho tá atrás. Você vai em algum lugar e seu filho tá atrás. E a partir de um momento isso muda. Você tá atrás no banco, né? É. Então, E é interessante porque eu observo, de acordo com esse olhar da visão sistêmica, a gente entende que a partir dos 18 anos, que é quando a gente, principalmente no Brasil, aqui nos Estados Unidos ainda tem a diferença dos 21 para a maioridade, né? Mas na grande maioria dos países, a partir dos 18 anos, a criança se torna um adulto responsável e tudo mais. E é mais ou menos dentro do que este olhar ensina, em que a gente não é que a gente, a partir dos 18, vai soltar. Ah, vai, totalmente, assim, não precisa mais de mim. Não, até porque o cérebro do jovem, ele continua ainda em desenvolvimento, em formação, até os seus 20 e poucos anos. aham, Então, é importante que nós estejamos como porto seguro realmente ali por trás, com uma palavra de apoio, com incentivo, dando força, confiando, né? Não é aquele soltar absoluto. O soltar absoluto eu diria que já é na faixa dos seus 24 anos, que é quando realmente é adulto, mesmo, o cérebro formado, né? E quando a pessoa é adulta, ela aprende uma coisa que é muito, que eu acho assim maravilhosa a gente ter esse tipo de conhecimento para a gente usar, inclusive para nós mesmos. aham, Nós ensinamos aos nossos filhos que quando você se torna adulto, você se torna pai e mãe de si mesmo. aham. Ou seja, você passa a dar a si mesma aquilo que você sente necessidade, ou uma carência, algo que a gente não aprende a não buscar nos Aham. outros que as Exatamente. nossas carências sejam supridas. A gente tem condições de suprir as nossas próprias carências. Então a Exatamente. gente tira a responsabilidade dos outros, a gente tira expectativas dos outros, a gente, né, e faz esse olhar para dentro. Eu mesma cuidar de mim, né? Exatamente. Exatamente. E é muito legal a gente ensinar isso para os filhos É. desde sempre, para eles irem aprendendo que vai chegar um determinado momento em que eles vão se sentir capazes e confiantes de A gente tem que serem passar. realmente É importante a pais e gente mães de passar si isso. próprios. Muito importante a gente passar É, isso para eles, né? Que são capazes e a gente está ali atrás para se precisarem da gente, a gente está aqui, sempre. exato. Né? E, Sil, e agora com a saída da Lu?
da Luana. Como é que tá? Como é que tá o coração? Como é que estão assim Antes quais são os da projetos? Luana, teve uma outra saída, né? Porque a Júlia saiu, aí depois de 2 anos, a Bruna teve um bebê, meu netinho, o Vitor. E quando ele tinha 6 meses, a Bruna, com meu genro e o Vitor mudaram para o Caribe. Então, assim, 6 meses eu ajudando a Bruna, cuidando, eu praticamente ficava lá em Tampa, né? Que ela morava lá. Então, cuidando, e aí foram para o Caribe. Então, foi outra saída de casa para mim, né? Foi outro momento difícil. De despedida, E de desapego, né? Desapego. desapego, né? Tinha que ter. E, e aí eu entrei comecei a fazer as granolas gourmet. Mas assim, comecei a fazer as granolas, mas por eu precisar fazer mais alguma coisa naquele momento, né? Não estava me dedicando totalmente. E aí, logo depois, a Luana saiu de casa, que já tem um ano que ela saiu de casa, né? E então eu tinha que me preparar de qualquer jeito, porque a casa ia realmente ficar um ninho vazio, né? Aí é aquilo que eu falei, aonde entra que você e seu marido, né, tinha tem que estar assim, porque a casa é só vocês dois, né? Então tem que ficar bem unidos. E na saída da Luana, foi bem difícil também. Eu digo que não é que uma vai substituindo a outra, são saídas diferentes. O amor de mãe é o mesmo, né? Mas dói do mesmo jeito a saída delas, né? E apesar de ser saídas diferentes, já vai se preparando um pouquinho mais. Quando a Luana saiu, eu falei: bom, a casa vai ficar vazia mesmo, eu tenho que me preparar para isso. E comecei a me dedicar mais ainda às granolas, né? Abri uma empresa e comecei a vender as granolas. Comecei com 5 sabores, hoje eu tenho 16 sabores de granolas, né? Doces e salgadas. Então, além de eu me dedicar aos moradores de rua, aí eu falei, eu preciso algo mais. Foi aí que eu entrei mesmo de cabeça nas granolas. E então eu tenho esses 2 projetos aí que preenchem o meu dia e para não sentir tanto essa saída. A gente tem que se reinventar, não tem jeito. Então eu peguei a cozinha, que é uma coisa que eu adoro. Adoro estar aqui cozinhando, receber gente. Peguei isso de alguma maneira e transformei num prazer para a minha vida. Sim. É o que você ama, né? O seu dom, é a sua grande habilidade. E Exato, transformou isso em realmente um propósito, né? Que é a gente usar o nosso dom em prol de alguém, né? De alguma exato. coisa. E então e é interessante porque o seu projeto principal, vamos dizer assim, originário, que surgiu quando saiu a Bruna, e que você continua e que ele está crescendo cada vez mais e que você dedica muito amor a isso, mas eu achei muito interessante você sentir necessidade de algo mais, né? Que é aquela história de parece que cada filho que vai saindo vai preenchendo de alguma forma com algo mais, É né? exatamente isso. É, Exatamente é o isso. se Então, cada filho reinventar, ou que seja, vai saindo, eu vou preenchendo de alguma maneira. A gente vai se exato, reinventando, se né? reinventando, criando algo, focando em algo que dê prazer, né? E Exatamente. Exatamente. Não deixar cair. Não deixar cair, né? E quando cai, eu digo para procurar ajuda, porque é bem difícil, né? Eu não cheguei nesse ponto, mas eu me levantei rápido, né? Com essas coisas prazerosas que eu gosto de fazer, né? Então hoje a gente está com um grupo grande,
do Touch of Love, que é o projeto dos homeless, e agradeço todos vocês que acreditam nesse projeto. É um projeto assim, eu me dedico bastante tempo, não é? Eu cozinho todas as terças-feiras para eles, mas não é só terça-feira que eu tô ali com eles, né? Eu vou em um lugar pegar alimentos, eu vou em outro lugar pegar roupa para eles, e então é praticamente a semana inteira eu me dedico para eles. Sim. E para as granolas agora também, né? Estou me dedicando bastante. Então a gente tem que se reinventar, não deixe cair, não deixe, se levante, veja em você, veja, fale com seu coração, veja o que você consegue fazer que seja prazeroso, porque senão acaba desistindo também, né? Se não for uma coisa prazerosa para você. Que seja Verdade. prazeroso para você e corre, vá atrás dos seus sonhos. Ô, Sil, eu queria fazer eu vi um comentário aqui: pai e mãe somos o porto seguro dos filhos, eles são como esponja, absorvem tudo. E eu acho isso muito interessante, porque isso linkou com algo que você falou no início, quando a Bruna saiu, que foi a sua primeira filha que saiu de casa, e que você disse que tinha essa necessidade de encontrar com ela todo final de semana, e que você não sabe se, na verdade, a necessidade dela era realmente dela ou se era linkado pelo fato de você precisar, né? Exato. E eu acho que esse comentário, ele é muito, muito bom e profundo, porque traz algo que também é muito importante da gente ter a consciência, porque o que nós sentimos reflete totalmente nos nossos filhos, reflete no nosso marido, nossa família e principalmente nos nossos filhos. É. Então, é muito importante a gente, quando vai vivenciar um processo de mudança, a gente realmente tá bem, porque essa confiança é aquela coisa da bicicleta, né? A gente está guiando. E de repente eles passam a guiar. Mas se a gente passa confiança enquanto a gente está guiando, eles estão ali atrás tranquilos. Exatamente. E eles sabem que é tranquilo fazer esse caminho, porque nunca, né? Minha mãe estava ali confiante e tal. Quando eles assumem, eles recebem essa confiança, porque a gente passa o bastão com total vai, que chegou a tua vez, é a tua, né, a tua hora, e eu sei que vai ser maravilhoso. Então, essa coisa que a gente sente da tristeza e tudo mais, acaba refletindo. Acaba E refletindo realmente, muito, Cris. Até quando a Luana foi sair de casa, eu vi ela assim, tão preocupada comigo. Mami, você vai ficar bem? Mami, você tá bem? Como que você tá? Não, mami, você não vai chorar. Sabe? Ela estava muito preocupada. E eu vi que isso não estava fazendo bem para ela. Então, eu acabei ficando até bem para deixar ela bem. exato, Foi uma coisa assim, foi impressionante. De tão preocupada que eu vi a Luana, acabou sendo um processo mais assim, eu digo, fácil para deixar ela bem. Sim. Porque eu não queria deixar ela assim como eu estava vendo ela. Exato, porque preocupada ela, como caçula, seguramente ela viu teu sofrimento, né? Ela percebeu, a família toda percebeu, claro, né? E quando chegou a vez dela, ela teve essa preocupação, que é o que todos nós como filhos fazemos isso em relação aos nossos pais, né? E os nossos filhos fazem o mesmo com a gente. Né? Existe de forma inconsciente, não é nem algo que a gente tem essa percepção, não é algo palpável. Às vezes mas muitas vezes é tão inconsciente e a gente carrega junto com a gente aquilo que os nossos pais estão sentindo também, meio que querendo tirar o peso deles. E os filhos fazem o mesmo. Então, é isso que você comentou, é muito interessante de você. Eu tenho que estar preparada para ela não sofrer, não né? Vamos dizer sofrer. assim. E eu não queria ver ela sofrer, né? Então, eu tive que estar preparada. Né? Não tem opção. Então, foi com isso que eu me preparei, me apeguei e vamos lá. E isso E foi hoje as três... exatamente, foi isso que me moveu também
a me preparar muito para a saída da Carol, justamente porque eu já tô nesse mundo aí das terapias e tudo mais, e né, já faz bastante tempo, e eu tendo toda a consciência de como isso é importante, É, que eu queria deixar o caminho da minha filha leve, né? Mas eu sentia que aqui ainda, eu sabia, é, estava aqui no racional, mas estava exatamente. difícil de trazer para o coração, É, né? Então fiz exatamente. todo um preparo para poder conseguir introjetar o que eu, né, o que eu sabia para Aham, o pensar para o sentir. é. E foi muito, muito, muito importante. Muito E eu importante. acho que acaba sendo mais leve, Muito né? Deixa mais. a sua vida, a vida do seu filho, todo o processo muito mais leve, né? É lógico que você não deixou de amar, é lógico que você não está sentindo falta. Não, você está sentindo falta. Você está ali amando. Era uma coisa, né? Para mim, eu adoro minha casa cheia. Ver minhas filhas com amigas aqui, adoro minha casa cheia. Então, foi difícil, mas você acaba deixando um caminho mais leve se você tentar fazer isso, né? Pensar Sem dúvida. nela também, né? Pensar Sem na, dúvida. na sua filha, que lógico que também vai estar lá sofrendo, Claro, né? claro. Então, é bem difícil, mas se conseguir fazer isso, vai conseguir deixar o caminho mais leve. Sim. Ah, seguramente. Eu vejo, pelo menos o que eu sinto aqui em casa, até o meu filho, o irmão, o caçula, ele, assim, a gente conversa e lógico, ele sente saudade, ele sente muita falta da irmã, todo mundo aqui sente saudade. Saudade é natural, a gente sempre vai sentir, né? É, é, Mas é diferente daquele sofrimento do é, apego, né? É exatamente. diferente. Mas fica mais leve para ele, porque ele vê que é um processo tranquilo, fica mais leve para nós, mais leve para ela, porque está longe, sabendo que estamos bem, que estão todos bem. Nós também ficamos tranquilos, sabendo que ela está bem. Então é maravilhoso para todo mundo, né? É É muito importante a maravilhoso para gente. todo mundo. Se conseguir fazer isso, é o caminho perfeito. Então, eu aprendi com a última, com a caçula, saindo a Luana, que esse é o caminho, né? É deixar mais leve, é ver que mostrar para sua filha, eu queria mostrar para a Luana que eu tô bem, eu vou ficar bem. E que a gente vai se ver também, né? Não, Isso. não cortou aquele laço. A gente Claro, claro continua que não. unida, né? Mas deixou o processo um pouco mais leve. Foi bem bom. Sim. E aí, me dedicando, né, a esses dois projetos, e, e elas vêm aqui em casa, então eu vi que o mundo não ia acabar, né? Uhum. O mundo Você, continua. você conseguiu se reinventar, encontrar algo que te dê prazer e que te completa e que você Ex- faz com amor, que você leva amor a muita gente, né, através Exatamente. desse trabalho. Não só do projeto social, mas das próprias granolas que você faz, que são maravilhosas, inclusive, que eu já É, experimentei. obrigada, E Cris. tudo tem São amor, feitas né? com amor também. Hã? Não ouvi. São feitas com amor também. Ah, sim, com certeza. Muito amor, a gente sente, a gente percebe. E Com certeza. Ô, Sil, e você tem você quer falar alguma coisa sobre o projeto no sentido de se alguém quiser ajudar, como é que a pessoa pode fazer, o que poderia fazer para poder participar mais ativamente com alguma contribuição? Fala um pouquinho sobre isso, se alguém tiver interesse em participar, que é um projeto maravilhoso. É, então, o projeto, a gente tem um grupo, a gente dá US$ 40 por mês nesse grupo, e com esse dinheiro eu compro toda a comida para fazer para eles. Então, eu faço comida todas as terças-feiras. Ontem eu levei 175 marmitas, então são marmitas quentinhas mesmo que eu levo para eles. A gente prepara um lanche com peanut butter e jelly e um lanche com manteiga, queijo e presunto. E esse lanche eles guardam para o dia seguinte para comer, para almoçar, porque não tem nada para comer. Então, muitos comem a comida do lixo, para você ter ideia.
Então, e aí com todo esse grupo, a gente se junta aqui em casa, toda terça-feira, às 4 da tarde, a gente coloca nas marmitas e eu saio para entregar para eles lá em Fort Lauderdale. E tem também a chance dos adolescentes virem ajudar aqui a ser voluntário, e eu dou hora para a escola. Então, eles vêm, me ajudam a preparar os lanches de peanut butter e o lanche salgado também, de queijo e presunto, e aí eu dou hora para a escola. E quem quiser entrar no grupo, pode entrar em contato comigo. A gente tem um Insta também do projeto, que é o Touch of Love FL, né, de Flórida. Touch of Love, tudo junto, FL. Tem o Insta deles. E é um projeto que está aí super crescendo. Agora, o meu sonho, o próximo passo para esse projeto é ir para um warehouse, um armazém, e fazer desse armazém a nossa cozinha. Gostaria muito de dar comida todos os dias para eles, sabe? Então, seria um projeto assim que eles vão comer nesse armazém lá em Fort Lauderdale. Então, queria crescer dessa maneira, né? Para tentar alimentar mais vezes eles. Nem se não for todos os dias, mas sei lá, a gente está com uma vez na semana, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, né? Ô, Sil, e as pessoas que moram no Brasil, se quiserem participar de alguma forma de te ajudar, existe alguma forma que podem enviar algum valor? Eu não sei como é que, se você tem conta no Brasil ou não. Conta no Brasil também pode ser feito. Lá no Brasil, envia, deposita lá e eu transfiro para cá. Também é possível, quem quiser participar lá no Brasil. Sim. Acho que é importante a gente, porque tem muita gente que não está aqui, que eventualmente se encanta com esse trabalho, sabe que é um trabalho genuíno, que é um trabalho de amor puro, de ajuda ao próximo, né? Muitos lá no Brasil, Cris, acho que não tem ideia que aqui exista moradores de rua, né? Mas tem sim, muitos, Muita gente, né? que passa fome. A gente vai com 175 marmitas e muitos ficam sem. Isso porque a gente vai em um pedaço só de Fort Lauderdale, né? Então, não abrange muitas coisas por aí, né? Então, queria fazer crescer esse projeto a ponto de juntar mais homeless comendo. Eu sei que a gente não vai conseguir matar a fome deles, sabe, Cris, com uma marmita. Mas só o carinho que a gente vai conseguir passar para eles, esse amor que a gente tem para dar, eu acho que mata a fome deles, esse amor. Né? Final de semana. Cada um fazendo um pouquinho, né, Sil? Cada um fazendo um pouquinho, se juntando, pensar nos outros um pouquinho, né? E de final de semana, uma vez por mês. Né? E de final de semana, uma vez por mês também, eu junto roupas, aceito doações, principalmente masculina, porque o que mais tem na rua são homens. Então, eu aceito doações de roupa. E aí, uma vez por mês, aos domingos, normalmente o último final de semana de cada mês, eu levo para eles as roupas. E eles ficam tão felizes, que assim, eles perguntam se é Natal, por que a gente está fazendo isso por eles, que ninguém pensa neles. Então, assim, é de encher o coração de amor vendo aquilo, sabe? É bem gratificante para nós. É um trabalho muito inspirador e que a gente consiga, né, tocar mais corações e que você não precisa necessariamente ser aqui neste projeto, mas que cada um faça algo. Cada um faça, né? o que for, né? Não precisa ser necessariamente no projeto, mas pense um pouquinho no outro. Um pouquinho no próximo,
como eu adoro frases, né? Frases gigantes, seja a mudança que a gente quer ver no mundo, né? É, Então a mudança começa com a gente. exatamente. E cada um sendo essa É, mudança, o mundo se torna muito melhor, né? E a gente pode trabalhar para deixar o mundo melhor para os nossos filhos, para os nossos exato. netos. Acho que se cada um fizer pelo menos uma coisinha boa por dia, uma coisinha, tirar, aqui tem tantas tartarugas que fogem, né? Outro dia eu vi a tartaruga e falei, Exato, já fiz minha exato. boa ação de hoje. Uma coisinha, né, de amor já tá muito bom. A começar amando a nossa família, né? Amando quem está do nosso lado. A gente fizer a nossa parte, a gente vai ensinar isso para os nossos filhos. E é uma forma Exatamente. maravilhosa da gente preparar os filhos para o mundo, É. ensinando que o amor vem em primeiro lugar. Né? O amor vem em primeiro lugar, para mim é a palavra mais importante que existe. É, Não tenho dúvida. Eu acho que se mais pessoas dessem amor por aí, para a família, ao próximo, que seja amor para você, é, o mundo vai estar diferente. é isso aí. Sil, muito obrigada pela essa conversa, por essa história inspiradora, tão linda, maravilhosa, que a gente possa inspirar muitas mulheres a se reinventarem, a se prepararem para esse momento de saída de filho de casa, a buscarem, a exercer mais outros papéis, que todas nós temos vários papéis, como você falou, né? Na maternidade ela fica um papel um pouquinho menor quando o filho vai embora, mas a gente pode exercer vários outros papéis. Exatamente. E botando amor em tudo que a gente faz. Exatamente. Né? Não se assustem com os filhos saindo de casa, Não. né? É uma nova fase, é um ciclo de vida que se encerra, outro que se abre, e todos os ciclos são maravilhosos em função do nosso olhar. Tudo depende da forma como a gente encara, como a gente olha, né? E como a gente decide, escolhe viver. Exatamente. E buscando ajuda se precisar, né? Assim, tudo tem, né, o seu caminho, um caminho Tudo, leve, tudo né? tem o seu caminho. Cris, agradeço bastante, viu, por poder passar essa lição minha para as outras mães. Imagina. E espero que elas tenham pego um pouquinho aí, né, do que eu quis passar para elas. E não se assustem com o ninho vazio. Só pensem um pouquinho mais, né, em vocês, no seu coração e se reinventem. Isso. E olha que linda essa frase. A minha mãe colocou: o amor é o princípio e o fim de tudo na vida. Então vamos encerrar com essa frase Aí, maravilhosa com da minha certeza, mãezinha é isso aí, é o linda amor, é o que que a está gente aí do estava outro falando. lado. É isso Né? aí, é o amor. É isso aí, querida. Muito Obrigada, obrigada, gente. Muito obrigada por terem ficado aqui com a gente, né? E obrigada. foi muito gostoso. Adorei a nossa conversa, Sil. Foi muito bom, Cris. Obrigada, viu? Um beijo a Um todos beijo. aí que ficaram aqui com a gente. Um beijo grande. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau.